Arena Enem, seu companheiro na reta final para o Enem. Realização TV Cidade Record. Do seu jeito. Oferecimento Uninasal. Aprendizado que forma líderes. Voltamos com mais um Arena Enem. Continuando, gente, aqui, olha, os tipos argumentativos, tá bom? Raciocínio lógico, né? Eu até coloquei no nosso último encontro a respeito da obsolescência programada. Lembram? E aí, a obsolescência programada é um problema. É um problema para o meio ambiente, é um problema para a sociedade, né? E aí eu posso colocar, por exemplo, a culpa em quem? Vamos trabalhar com as empresas, vamos culpar as empresas, porque as empresas, elas querem lucrar. E é lógico que se elas querem lucrar e elas vão fazer lá um celular muito bom para durar 10 anos, o cliente vai comprar outro? Não. Às vezes o celular tá bonzinho, só que não tem mais atualização. Aí tu tens que fazer o quê? Pronto. E para onde vai o celular? Lixo. Tá, mas especificamente para onde? E detalhe, é um lixo eletrônico, né? Causa um dano à natureza assim, irreparável. Mas vai. Aí eu pergunto, coloquei lá, obsolescência programada como tópico. Qual é a causa disso? Bora criticar. Por que a obsolescência programada existe? E aí vocês vão elencar as causas. Qual é a consequência disso? Pode ser uma consequência para o meio ambiente? Sim ou não? Pode. Dependendo do recorte temático, porque eu posso ter um recorte temático sobre obsolescência direcionado ao meio ambiente, mas também posso ter um tema relacionado ao próprio cidadão. Por quê? Gente, vocês não se sentem lesados com isso? Eu fico indignada. Compro um celular este ano. Ano que vem já tem um novo. Não é ruim? É muito ruim. O direito do consumidor assim passa longe. Então, aqui, olha, causa e consequência. Vocês sempre têm que analisar esses dois pontos aí do raciocínio lógico. Vou colocar aqui para vocês um exemplo do lógico nesse parágrafo. Tem alguns errinhos, tá? Desvios gramaticais, porque eu geralmente coloco exemplos com redações mesmo de alunos. Nesse sentido, as ações da população em prol do combate às epidemias são limitadas. Isso porque a escassez de informações acerca de medidas profiláticas, principalmente em regiões carentes, além da falta de infraestrutura básica, torna certos locais grandes criadouros de mosquitos e outras doenças. Isso pode ser evidenciado nos mecanismos populacionais de captação de água das chuvas mediante a escassez de água encanada, por exemplo, criando locais propícios para a reprodução do Aedes. Como consequência disso, a população fica exposta a diversas doenças, prejudicando, assim, o bem-estar social. Tem várias coisas aí. Consegue identificar o tópico? Sim ou não? Qual é o tópico? As ações da população em prol do combate às epidemias são limitadas. Qual é a causa? Olha o conectivo. Por que eu comecei a falar com vocês sobre conectivo? Porque ele começa assim, ó, isso, por quê? E ele vai dizer por que são limitadas. A escassez de informações acerca de medidas profiláticas, principalmente em regiões carentes, além da falta de infraestrutura básica, torna esses locais grandes criadores de mosquitos e doenças. Tá certo? Sim ou não? Sim. É um tópico que trabalha uma causa. E qual é a consequência disso? A população fica exposta a diversas doenças, prejudicando o bem-estar social. É uma consequência genérica? Sim, mas está totalmente ligada à linha de argumentação. Entenderam? Causa e consequência, dúvida? Não, né? Agora, eu amo esse tipo argumentativo, gente. Sabe quando... Eu acho que vocês já tiveram redação corrigida. E aí, com certeza, algum corretor falou assim para vocês. Está genérico, detalha mais, amplia, não é assim? Como que a gente faz isso? Exemplificando. Eu gosto muito de... Quando eu estou dando aula, eu não pergunto definição, né? Ah, definição disso. Não. Eu gosto de questionar o aluno a respeito de exemplo. Quando você exemplifica, é sinal que você tem domínio.
Não é? Por isso que exemplificar é um dos meus tipos argumentativos aí favoritos, tá? Colocar aqui, cadê a exemplificação? Existem 3 formas de exemplificação. Vou colocar aqui para vocês. Exemplificar. Isso aqui é fácil, porque todo mundo aqui é super conectado, verifica páginas, lê jornais, assiste jornal, fica conectado nas informações mundiais, não é assim? Então é fácil. Olha, a exemplificação ela pode acontecer por meio de dados estatísticos. Ela pode acontecer por meio da mídia. E essa mídia é bem geral, tá, gente? Social, jornalística, televisiva. E pode também por meio de fato social. Olha que bacana. Lembrando que os conectivos, por exemplo, como vocês sempre vão utilizar isso aqui, né? A exemplo disso, tá? Só tem um detalhe. Exemplificar com dados estatísticos é fácil? Eu acho difícil. Por que só se torna difícil, né? Gravar percentual. Tem aluno que grava? Eu acho incrível. Tem aluno que busca estratégias, né? Por exemplo, 47, não sei quanto. Aí ele diz aproximadamente 47%. Vocês criam essas estratégias. Eu acho difícil. Mídia. É fácil exemplificar com a mídia, sim ou não? Sim, porque vocês estão o tempo todo se atualizando. Todo mundo assiste aqui jornal, não é? Todo mundo está conectado o tempo todo. E o fato social? O que seria esse fato social? Aquilo que realmente acontece. Acontece na sociedade, eu tenho conhecimento. Esse fato social é o momento que o corretor observa, olha, esse menino aqui tem conhecimento de mundo. Ele analisa todos os problemas sociais, ele sabe, né, argumentar, se posicionar. Só tem um detalhe. Por que eu puxei esse fato social? É o único da exemplificação que vocês não precisam colocar a fonte. Se eu vou trabalhar com dados estatísticos, tem que colocar a fonte. No Jornal da TV Cidade, no jornal tal, aconteceu isso. Vocês têm que especificar, né? Na mídia, a mesma coisa. O fato social não necessita. Por quê? Vocês vão se firmar em um ponto comum. Vou dar aqui um exemplo. Se vocês estiverem fazendo uma redação sobre adoção no Brasil, processo adotivo no Brasil, quais pontos vocês utilizariam para argumentação? Sistema burocrático, né? E o que mais? Preconceito social. Poderia colocar? Sim ou não? Sim. Porque no Brasil, gente, nós temos mais famílias que querem adotar que crianças disponíveis. Vocês sabiam disso? Beleza. Só que qual é o perfil de criança que as famílias querem? Brancas, sem irmãos, recém-nascidas e saudáveis. Entenderam? Pronto. Aí, o que eu faço? Eu coloco lá, preconceito social. Aí eu digo que isso acontece porque há vários estigmas, há vários estereótipos no processo de adoção, porque os pais, né, as famílias adotivas não querem crianças assim. Exemplo disso, eu posso especificar com crianças que têm irmãos, que isso dificulta o processo de adoção. Eu não preciso colocar uma fonte de onde eu tirei isso, porque já é um fato social. Vocês entendem? Então, o fato social é um tipo de exemplificação fantástico, maravilhoso. Vocês não precisam lembrar de dados. Vocês não precisam verificar a fonte. Vocês já colocam lá. E detalhe, favorece ainda o conhecimento de mundo de vocês, porque o corretor identifica. Tem conhecimento de mundo. Entenderam a exemplificação? Nesse exemplo aqui, que eu coloquei do... Cadê? Alusão histórica? Não. Causa e consequência, no lógico.
Qual é a exemplificação aí que ele coloca? Aqui. Qual é a exemplificação? Bem aqui o conectivo, ó. Por exemplo, aí ele coloca, isso pode ser evidenciado nos mecanismos populacionais de captação de água das chuvas mediante a escassez de água encanada. Por exemplo, perceberam? Ele colocou um fato social. E é justamente isso que acontece, gente. As famílias que não têm água encanada, o que acontece? Elas fazem o que quando chove? Reservam aquela água. E, por vezes, de forma errada. E funciona como um criador lá de mosquito. Entenderam? Não citou fonte. Ele só colocou. É um fato social. Dúvidas a respeito da C3? Muito legal, né? Uma dica. Todas as vezes que vocês forem trabalhar a C3, a argumentação, busquem essa estratégia. Sempre ligar as causas, as consequências, as exemplificações ao tópico frasal, ao tópico de ideia primária. Vamos falar sobre C2 e C4. A C2, ela trabalha justamente a estratégia do texto, né? O texto dissertativo argumentativo. Todo mundo sabe, introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente já trabalhou isso. Mas também o repertório. O repertório, ele tem que ser o quê? Legitimado, pertinente e produtivo. O que é um repertório legitimado? Ele tem que existir. Vocês costumam inventar repertórios? Não? Uma ocasião teve um aluno que chegou e disse assim, eu inventei um repertório. Eu inventei um filme. E aí, mesmo assim, eu tirei 200 pontos na C2. Pois é, por que tu tiraste 200 pontos na C2? Provavelmente porque tu colocaste lá um outro repertório, né? E esse repertório, ele foi produtivo, legitimado e pertinente. Mas isso faz com que você perca lá na C3. Cuidado. Gente, não usem repertórios que não sejam legitimados, por favor. Ou, às vezes, vocês gostam de fazer assim. Porque apareceu... Eu vou usar aqui um canal jornalístico, muito comum, e eu vou dizer que apareceu nesse canal jornalístico, sendo que não foi. Mas é conhecido, talvez tenha aparecido por lá. Não façam isso, coloquem mesmo só se vocês tiverem, tá? Convicção disso. Legitimado, ele tem que existir. Pertinente, ele tem que estar relacionado ao tema. E produtivo, ele tem que estar relacionado à tua linha crítica do parágrafo. Olha só. Vamos lá, estamos falando de adoção, né? Lembra do parágrafo que nós estávamos comentando a respeito da linha de preconceito? Aí, vocês estão colocando... Todo mundo contextualiza com Grey's Anatomy, né? Porque tem tudo. Tem tudo. Aí coloca lá Grey's Anatomy. Aí fala do processo lá de adoção da menina. Como é o nome dela? Como é o nome? Não acredito que vocês não assistiram. Que o... esqueci. Como é o nome? A Grey. Não, eles adotam uma criança. Inclusive, ela tem até problemas de saúde, né? E aí, vamos lá. Eles adotam essa criança e a argumentação que o aluno utiliza é assim, que aí a criança tem problemas de saúde, eles vão ajudar aquela criança e tal, tal, mas, em momento algum, eles puxam a visão preconceituosa. É produtivo? Não. Ele é legitimado. Ele é pertinente, mas ele não é de uso produtivo. E, às vezes, vocês acabam fazendo isso, tá? Compromete, por vezes, a C2 e a C3. Vê se eu acho aqui um repertório bem legal. Sem ser esse do cinema. Aqui. Nível 5. No livro, deixa eu colocar aqui no desenvolvimento, porque geralmente na introdução vocês abordam de maneira mais genérica, né?
Pronto. Além disso, a ausência de informações, desenvolvimento 2, tá? Tocante à temática, configura-se como outro fator contribuinte para o revés analisado. Ausência de informações. Sob esse viés, conforme a autora Cecília Meirelles, em seu livro Crônicas da Educação, a educação age diretamente na formação da coletividade. Frente às mazelas sociais, nesse panorama, observa-se que as escolas brasileiras opõem-se ao estabelecido pela autora. Tá certo, gente? Sim ou não? Bem produtivo. Ela coloca Crônicas da Educação de Cecília, né, e fala que a escola se opõe, como se fosse ali uma ideia de contraste, e o repertório está super produtivo. Alguma dúvida em relação a C2? Sim ou não? Vamos para a C4. A C4, ela trabalha a questão dos conectivos e também da linguagem, né? No Enem, a gente sempre analisa 2 pontos: os conectivos interparágrafos e os conectivos intraparágrafos. Sabem a diferença? Bora lá. Diferença. Inter para intra. Isso mesmo que vocês estão falando. O inter no início do parágrafo e o intra dentro do parágrafo. Sabe aquilo que eu falei a respeito de períodos, da formação de períodos? Lembra? E aí vocês colocam os pontinhos na formação de períodos. A cada pontinho trabalha conectivos. Os conectivos, eles ligam as ideias, né? Eles deixam o texto mais organizado, com uma unidade de sentido forte. Então, aqui, ó, por exemplo, o outro sim, ele é um conectivo interparagrafal. Ele inicia o parágrafo. O portanto também. Mas vamos analisar aqui, ó, os de dentro do parágrafo. Nesse contexto, consequentemente, de igual modo. Entendem? E detalhe, gente. Ah, então a C4 é só conectivo? Não. Linguagem. A questão de repetição, vocês têm evitado repetir termos? Repetição, sonorização. Né? Às vezes o aluno coloca são, mente, 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 mente. Aí, ou então ele coloca uma sequência de verbos no infinitivo. Vocês têm que ter muito cuidado com isso, tá? Trabalhar a linha de sinonímia. Existem várias estratégias para sinonímia. Vocês podem trabalhar, por exemplo, relação de hipônimo e hiperônimo. Sabem o que é? Por exemplo, Brasil é um termo abrangente ou específico? Depende, né? Se eu falar país, país é um hipônimo de Brasil ou é um hiperônimo? País é um hiperônimo, porque Brasil está dentro de país. Então, essa é uma relação de sinonímia. É um exemplo. E aí, às vezes, você coloca nação, Brasil, país. Teve uma redação de Imperatriz, que uma aluna tirou 1000, que ela utilizou, acho que foi terra canarinha. Não sei se vocês viram essa redação. Né? Coloquem sinônimos, não tem problema, evitem essa repetição. O que mais a C4 trabalha? Formação de períodos, tá? Lembra que eu falei que vocês não podem fazer um parágrafo apenas com um período? Tem que trabalhar, né, uma formação diversificada de períodos. E a linguagem. Sabe aqueles termos que a gente fala de marcas de oralidade? Evitem, por favor. O texto dissertativo, ele trabalha com uma linguagem formal. Não precisa ser aquela linguagem erudita, né? Porque aí a gente já trabalha com jargão. Às vezes o aluno quer colocar uma linguagem de jargão do direito, da medicina. Não precisa disso. Vocês podem colocar uma linguagem simples, só que uma linguagem formal, ok? Alguma dúvida sobre C4? Tranquilo? Agora vamos para a competência 5.
Vocês gostam dessa competência, gente? Sim ou não? É a competência mais fácil para fechar, não é verdade? É muito fácil, muito fácil. Qual é a maior dificuldade que geralmente os vestibulandos têm nessa competência? Duvido alguém falar. Agente, ação, detalhe, meio ou efeito? Boa, detalhamento. Detalhamento. E vocês sabiam que o detalhamento é a parte mais diversificada da intervenção? Por quê? Eu posso fazer detalhamento do agente, detalhamento do meio, detalhamento da ação, detalhamento do efeito. Sabiam disso? Quem faz, não vale mentir, hein? Quem faz aqui detalhamento de forma consciente? Levanta a mão. Vocês vão sair daqui fazendo detalhamentos. Detalhamentos. Vocês vão usar mais de um e de forma consciente. Vocês vão lá, ó. Amanhã vocês já vão fazer uma redação, né? Com certeza. Aí vocês vão pensar em mim, lógico, e vão colocar: agora eu estou fazendo o detalhamento do agente. Agora eu estou fazendo o detalhamento do meio. De forma consciente. Sabe por quê? Grande parte dos vestibulandos, eles fazem detalhamento sem consciência. Sem consciência. E aí fica oscilando. Às vezes fecha a C5, às vezes não fecha essa competência. Vamos lá, mas eu vou explicar. Ó. Primeiro, do mais fácil. Qual é o elemento interventivo que vocês acham mais fácil? Qual? O agente. Boa. Por que o agente? Vamos lá, vou logo dizendo alguns pontos, hein? Anota aí, para vocês não errarem. Lei pode ser agente? Sim ou não? Não. Lei não faz nada. Lei faz nada. É um papel. Quem pode fazer alguma coisa? Quem aplica essas leis, né? Lei não pode. Então, podem desistir de negócio de estatuto do idoso, estatuto da criança e do adolescente. Não faz, tá? Outra coisa. Isso aqui, ó, pode ser um agente? Todos. Pode? Não, agente genérico. O que mais não pode funcionar com agente, como agente? Alguém deve fazer alguma coisa? Não, não funciona. Vamos falar sobre esses agentes sociais, né? Gente, são muitos, tá? Dependendo do tema, é lógico. E, primeiramente, não é só o governo que funciona como agente, tá? Existem vários agentes sociais. O cidadão pode ser um agente? Sim ou não? Pode. A família? Pode. A sociedade, de modo geral? Pode. Eu posso até trabalhar com grupos sociais. A iniciativa privada pode ser agente? Pode. Imagina, eu estou fazendo um tema sobre desemprego no Brasil. Cara, a iniciativa privada pode sim ser um agente social. Ministérios. Vocês gostam, né? Ministérios, secretarias. Sim. Qualquer órgão público. Sim, porque eles têm incumbência, eles têm responsabilidade social. O que mais pode funcionar como agente? E aí? A escola pode ser um agente? Sim ou não? Pode. Pode, gente, pode ser um agente social. Os 3 poderes. Pode funcionar? O executivo, o legislativo, o judiciário. E vocês ainda podem fragmentar, sabe por quê? A nível municipal. Quem é o poder executivo? Prefeito. Posso trabalhar. Poder legislativo. Os vereadores. Aí eu vou lá para um outro âmbito, né? Estadual. Pronto. Vocês têm que pensar dessa forma. E detalhe. Todos os elementos interventivos, eles giram em torno de quê? Da ação, não é? Tu tens que pensar o seguinte. Qual é a ação que eu vou usar? Ah, essa daqui. Eu tenho que analisar um agente social que esteja próximo da sociedade para executar aquela ação. Porque, às vezes, a gente faz o contrário, né?
A gente vai para o intervalo e na volta eu vou explicar direitinho para vocês como funciona essa retomada. Agente, ação, qual é a relação que eles vão ali ter, tá bom?